voltando aqui ao ambiente RStudio, é o ambiente que a gente vai estar utilizando para fazer o desenvolvimento das atividades práticas, né, de entendimento. E aí a primeira etapa, depois que fez a instalação e entendimento de qualquer plataforma, é o entendimento do R básico, né? Então existe um material vasto na internet, em todas as fontes aí. Então eu vou estar trazendo algumas coisas. Eu vou estar explicando parte desses scripts, que são esses arquivos que vão ser enviados para vocês. Vocês vão ter acesso. Então cada um dos scripts vocês podem simplesmente abrir e começar a rodar. Mas eu queria que vocês explorassem e tentassem outras possibilidades aí. Então parte do vídeo é mostrando alguma coisa dos scripts, mas a ideia é que vocês rodem todo o script e depois a gente faça algumas perguntas durante o período da aula. Tá? Esse material teve um curso na versão da Escola de Redes em Lisboa, que foi focando somente na utilização do R como para análise de redes. Então a gente está pegando esse material da análise de redes, mas também expandindo um pouco para a utilização para a análise textual. Certo? Então, basicamente esse daqui é o arquivo. Se a gente for na pasta de arquivos, por exemplo, se eu fechar esse arquivo aqui rapidamente e for na pasta de arquivos, eu posso simplesmente clicar nesse arquivo, base R, e ele vai abrir aqui o arquivo pra gente, tá bom? Lembrando que esse daqui é a nossa parte que é editor de texto. Então esse editor de texto a gente tem todo o arquivo e quais são os scripts que estão aqui para ser rodados, né? E a gente embaixo que vai rodar realmente no console cada uma dessas funções. Então o R ele tem alguns elementos que são importantes, né? Você tem os tipos de objetos e a estrutura desses objetos. Então, quando a gente está aqui no arquivo, editor de texto, né? Só lembrando, você pode dar o run, ou então comando Enter, ou então Ctrl Enter, que aí você, comando Enter no Mac, né? Ctrl Enter no Windows, que aí você roda esse elemento. Então deixa eu só limpar aqui primeiro, tirar todos os elementos. Então se eu faço a atribuição aqui, então agora eu tenho um x que tem um valor 3 que está atribuído aqui. Então se eu quiser saber esse valor do x, ele aparece por aqui. Então quando você quer fazer a atribuição de um valor a uma variável, basicamente você vai utilizar esse maior que, menos, que é como se fosse uma setinha, ou então o igual que também ele funciona da mesma maneira. Então se eu fizer uma atribuição aqui do y, por exemplo, com o valor 4, ele aparece do meu lado esquerdo na tela, o valor 4, e aí eu posso simplesmente fazer uma adição, né, que seria o y mais 5, então ele dá um valor aqui 9, mas o y permanece nesse valor, certo? Então você tem uma série de elementos, de atribuições que você pode estar utilizando aqui. Então você pode fazer algumas contas, né, x mais 17 vezes y, e aí vai dar uma conta x, e você pode remover essa variável. Então você criou a variável z aqui, eu vou botar rmz, e aí você remove essa variável, você não tem mais ela. Se você perguntar qual que é a variável, não existe mais esse objeto dentro do R. Então a ideia do objeto é que você tem objetos com diferentes tipos de objetos. Você tem caractere, numérico, integer e afins, e você tem diferentes estruturas. As estruturas a gente vai falar no próximo vídeo aí. Então com esses elementos você também tem algumas operadores que a gente chama de operadores booleanos, que podem ajudar a fazer algumas equações dentro do processo. Então se você rodar aqui 2 é igual a 2, ele vai dizer que é 2. Então o igual que, quando a gente quer utilizar igual, você tem que botar dois iguais. Se você botar só um, ele vai funcionar mais ou menos como a atribuição, né, que seria o menor que e o hífen, mas a gente tende a não utilizar porque utiliza o igual em outros comandos. Então é mais fácil utilizar aquele maior que do que o um igual. Então está dizendo que o 2 não é igual, quando você bota aqui a exclamação na frente, né, do igual, ele quer dizer que não é igual. Então 2 não é igual a 2, ele vai dar o resultado como falso. Então é uma forma de você fazer algumas avaliações aí. X é menor ou igual que, então né, quando você tem um menor ou igual, que não é o hífen, né, não é menor e menos, é menor ou igual, portanto se x é menor ou igual a y, vai dizer se é verdadeiro ou falso, porque o valor de x é 3 e o valor de y é 4. E aí você tem alguns elementos que são os vetores, né? Então esse aqui é o objeto único, onde você é individual, tem só um elemento, um valor, mas você pode ter um vetor,
e aí esse vetor é um conjunto de elementos. Então aqui na verdade é um vetor numérico, que a gente chama aqui um data frame, de uma dimensão somente, mas que ele tem vários números ou vários indicadores. Eu posso ter vetores que são caracteres, ele aparece aqui, hello world, então por exemplo são caracteres específicos, ou vetor que são lógicos, né? Então true, false são vetores lógicos. E aí com isso eu posso fazer uma série de adequações nesses vetores, né? Uma série de operações matemáticas, dependendo do tipo de elemento que eu estou trabalhando. E aí quando eu utilizo diferentes formatos para um vetor, né, que eu tenho numérico, caractere, lógico, ele vai utilizar o que é menos restritivo. Então, por exemplo, o numérico só aceita número, o lógico só aceita verdadeiro ou falso. No caso do caractere, ele aceita basicamente qualquer coisa. Então, se eu botar o V4 aqui, ele vai dizer que o V4 é caractere, porque apesar dele ter o número 1, 5 e 11, ele não entende isso aqui como número, porque ele coloca tudo como formato caractere, certo? Então a ideia é que vocês passem aí por todos esses elementos e vão dando uma entendida de como é que funciona cada um, o que é vetor, e como é que você faz essa atribuição. Então como é que você repete, cria um vetor, como é que você cria um vetor em diferentes formatos, então ele faz de 1 a 3 e repete 2 vezes. Então a ideia é que vocês vão passando por esses elementos aqui, por todos esses comandos que tem dentro do arquivo, para conseguir entender essa utilização básica do R. Então isso que a gente vai estar fazendo como explicação na tarde da sexta-feira, mas a ideia é que vocês passem pelo arquivo com uma certa antecedência pela manhã para tentar entender um pouco de como é que funciona esses processos. Então basicamente você tem a atribuição da variável com certos valores e basicamente a gente tem um objeto ou então um vetor como elemento aí principal. Então se a gente quiser, por exemplo, aqui saber o tamanho do vetor, que tem um vetor que vai de 1 a 5, um vetor 2 que repete 1 a 5 também. Se eu quiser saber o tamanho do vetor 1, ele me dá aqui o valor do vetor 5, então o tamanho do vetor 2. Então o length ele é uma função, então eu posso pegar uma função e aplicar um objeto. Então normalmente a gente tem os pacotes dentro do R, esses pacotes eles devem ser instalados. Quando eu venho aqui na parte inicial, acho que a gente não tem instalação de pacote não, mas mais na frente eu vou falar sobre isso. A gente tem que fazer a instalação do pacote e a habilitação do pacote. Dentro do pacote tem uma série de funcionalidades, que são essas funcionalidades que a gente utiliza, que vai tratar ou aplicar algum elemento aos objetos, que são os objetos que estão disponíveis dentro do R. Esses objetos podem ser variáveis em formato de número inteiro e afins, ou pode ser vetores e outros elementos que a gente vai explicar mais adiante. Então a ideia é que vocês vão passando por aqui e vão entendendo como é que funciona essas operações básicas dentro do R, tá bom? Então esse aqui é o primeiro vídeo aí sobre o R básico, acho que eu vou ter mais 2 falando sobre ele.